pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você, mais uma lição da EBD. Hoje é a nossa 6ª lição e o nosso tema, a sutileza das ideologias contrárias à família. Então é um tema assim bem interessante, eu espero que você goste. Quero agradecer a você que tem assistido, curtido, comentado e compartilhado, tá bom? Meu carinho, meu beijo a você. Bem, aproveito para pedir a você que não esqueça e deixa aí a sua curtida, para que você, diga para mim que você gosta do conteúdo que eu posto aqui na nossa escola bíblica ou no conteúdo do canal, se você já me segue aí assistindo e gostando das dinâmicas, brincadeiras, cursos, enfim, tudo que tem aqui, tá bom? Bem, pessoal, dito tudo isso, vamos aí à nossa lição. Então a gente começa aqui com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra lá em Gênesis 2:18 e diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. A nossa verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Bem, antes de mais nada, eu quero colocar para você, já que a gente está falando sobre a sutileza da ideologia, então eu quero falar para você justamente o que seria essa ideologia, né? Eu acho que você lembra do cantor Cazuza, e ele tem uma música que retrata muito bem essa questão da ideologia. E a letra é mais ou menos assim, eu vou ler aqui para você. Começa: meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito. E aí tem o refrão da música que diz: ideologia, eu quero uma para viver. Então veja bem, essa pessoa que está cantando essa música, ela está perdida, o coração dela, né, o partido dela é como se fosse um coração partido, ou seja, ela não tem uma ideologia para viver. E justamente quando a gente fala de ideologia, a gente está falando de um grupo ou um conjunto de pensamentos, de ideias, de doutrinas, e é justamente isso que tem sido colocado. Por quê? Porque como ela move ações sociais, políticas, então são pessoas que se colocam com pensamentos, com doutrinas, com ideias, querendo dizer, essas são ideais, essas são perfeitas, é aqui que você tem que viver, é disso, você tem que pensar como eu penso, como eu acredito. E aí vai esse grupo, né, se reunindo e acreditando nessa ideologia, como essa é a verdade. Então, antes de tudo, eu queria simplesmente situar você. Então, quando a gente fala no tema da nossa lição, que é justamente a sutileza das ideologias que são contrárias à família, porque hoje o que a gente tem visto é justamente isso, muitas ideologias, muitas doutrinas que dizem, essa é a nova forma de se viver, essa é a nova família, ou seja, várias formas de família que têm se apresentado. E quando a gente sabe que pela palavra de Deus, a família ideal é o homem, a mulher e os filhos. Então, quando vem se apresentando vários tipos de família, é como se a família que Deus instituiu, essa família está para trás, está ultrapassada. E sutilmente esses pensamentos vão sendo colocados, apresentados, e muita gente passa a acreditar nessa questão. Por isso a sutileza, porque você começa a visualizar o que o grupo quer, o que o grupo está seguindo. Por isso que o cantor Cazuza, quando se sentia solitário, sozinho naquilo que ele acreditava, naquilo que ele pensava, né, ele dizia, ideologia, eu quero uma para viver. E assim vão as pessoas, né? Não importa, eu quero uma ideologia para viver. E não importa aquilo que seja colocado, se você está nela, eu vou te seguir. Menos aquilo que a palavra de Deus ensina. Então é disso que a gente precisa ter cuidado. Entende? E aí a gente vai, pessoal, para a nossa leitura bíblica, que diz, Gênesis 2:18 a 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só,
Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A nossa palavra-chave, família. E o nosso primeiro subtópico. Primeiro, família, projeto de Deus. Subtópico, uma instituição divina. Segundo subtópico, a célula máter da sociedade. E aí, pessoal, eu destaquei aqui na lição algo que eu achei bem interessante, que é impossível rasgar o que marido e mulher se tornaram, uma só carne, sem muito sofrimento. Ou seja, é difícil você separar um e outro e não haver sofrimento. Isso é quase impossível, pessoal. Embora a sociedade pós-moderna esteja fazendo apologia do divórcio, os princípios de Deus não mudaram, não muda e jamais mudarão. Somente a morte, a infidelidade conjugal e o completo abandono podem legitimar o divórcio e cancelar o pacto conjugal. Então veja que para que um divórcio ocorra, e mesmo assim com muito sofrimento, há poucas opções para que isso possa acontecer. E é claro, quando a gente fala, sobre aquilo que são os princípios de Deus e que eles não mudam, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus, ela é uma. Deus é imutável. Então, ou seja, por mais que as ideologias vão se acumulando, vão se colocando, não tem como você viver acreditando nelas e fazendo com que elas tomem o lugar da palavra de Deus. Sempre que alguém vive nessa situação, acreditando que aquilo que é imposto, colocado pelo homem, pode estar sobre a palavra de Deus, ela está cometendo pecado, ela está enganada. A gente precisa saber fazer essa diferença. Aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que o homem, através do seu governo, através daquilo que ele imagina, ele começa a criar, a colocar e a afirmar que é isso a nova forma de viver. Então a gente precisa muito bem pensar e afirmar no que nós estamos crendo. Bem, rapidamente eu quero falar com você a respeito da origem da família. A gente já sabe agora como Gênesis que Deus, ele pensou no homem e depois na mulher, colocou os dois juntos, não para que um fosse cabeça, o homem estivesse sobre a cabeça, sendo cabeça, aquele que dá ordem, aquele que faz e acontece. Não, Deus, ele sempre se diz que Deus tirou da costela, porque a mulher, ela é uma companheira, é aquela que vai ao lado, é um ajudando o outro a crescer. Claro, o homem, ele está aí, como o primeiro, aquele que é o provedor, aquele que infelizmente não acontece mais assim, pessoal? Mas muitos pensam que a mulher, ela tem que ser pisada, que ela tem que ser aquela que sabe que é inferior, e não é isso que a palavra de Deus diz. Uma outra coisa que a gente vê é que o casamento, ele é indissolúvel. A ideia de casamento é essa, ou seja, o divórcio não é uma opção, não é algo que você casa pensando como muita gente hoje, eu vou casar, se não dá certo eu divorcio. Não é algo assim vulgar, é algo que você quando toma essa opção eu vou me casar e vou fazer de tudo para viver até o último dia da minha vida. Essa tem que ser a ideia, ou seja, porque isso é um projeto de Deus para a vida do homem,
O que eu queria também colocar para vocês é a questão, como muita gente hoje fala, você deve assistir na televisão, quando você diz, tem um programa, por exemplo, que diz, né, um marido e 4 mulheres. Tem outro programa que fala sobre a questão do poliamor, né, que é justamente sempre um homem com várias mulheres. E muitas se sujeitam a esse tipo, né, de família, de vivências. E Deus, como muitos às vezes falam, né, não, mas na Bíblia tem isso, a Bíblia Deus permite, porque no passado muitos homens, Salomão, não quer dizer que Deus estava aí aplaudindo e dizendo é isso mesmo. Não, existem muitas implicações numa situação dessa. E aí a gente teria que ter muito mais tempo para falar a respeito disso. A questão é que Deus fez homem e mulher. O que Deus aprova é a monogamia, não a poligamia. O que ocorreu foi que em Gênesis 4, o primeiro homem que se casou, né, com 2 mulheres foi Lameque, que a gente vê aí lá em Gênesis 4, que diz assim, tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ou seja, não é algo que Deus estava feliz com isso, mas há alguns momentos na Bíblia que a gente consegue perceber que há uma permissão, ou seja, é a vontade permissiva de Deus. Deus permite certas coisas, mas não quer dizer que certas coisas que Deus permita é porque Ele está totalmente de acordo. É uma vontade permissiva. Como seria isso, Sandra? Você pode me perguntar, né? Por exemplo, a gente aqui está falando de família, mas para pensar, se você conhece um pouquinho da Bíblia, que Deus, desde o início, Ele era o Deus de todo o povo. Deus era o Deus único, o Deus que governava toda a nação. E o que aconteceu foi que o homem, não satisfeito, pede então a Deus o quê? Pede a Deus um rei. Eles não querem ter que conviver com Deus que é invisível, sendo esse Deus o Deus da nação, o Deus que faz, que fala, o Deus que supre. Eles não queriam, eles queriam ter um referencial. Então eles pedem um rei. E não quer dizer que Deus tenha ficado feliz com isso, que isso era o melhor. Não. O que ocorreu foi que Deus, novamente, é como se abrisse uma concessão. Isso para você entender, tá? Deus concedeu ao homem esse desejo. Então foi quando veio o primeiro rei superior, que estava aí como governando, porque antes disso o que a gente vê na Bíblia são o quê? Os juízes, né? Nós temos aí os juízes, depois que vem os reis, porque a pedido do homem. Então o primeiro rei, o rei Saul, que nem foi essas maravilhas todas, porque a gente já sabe da história, né? Bom, mas por que eu estou dizendo isso para você? Justamente para falar a respeito das ideologias. Não quer dizer que tudo que Deus permita é aquilo que tem que ser, como muita gente diz por aí. Então, a gente precisa conhecer a palavra, entender quem é Deus. Quem é Deus? Para que a gente possa saber, olha, isso é uma ideologia, olha, isso é uma sutileza, olha, isso é uma tentativa de implantar o pecado, de fazer inclusive com que os servos de Deus, os filhos de Deus, aqueles que amam ao Senhor, comecem a acreditar como toda essa gente está acreditando. Uma coisa interessante que o autor da revista colocou, que eu gostaria de destacar aqui para vocês, é a respeito do ataque contra a família, né? Que é sobre isso que a gente está falando aqui. Agora veja, pessoal, é tão terrível o ataque à família na área da sexualidade que um líder gay declarou anos atrás que os filhos dos conservadores dos Estados Unidos seriam alvo da sodomia. O reverendo Louis Sheldon, presidente da Coalizão dos Valores Tradicionais naquele país, registrou o discurso de um representante do segmento homossexual com a desfaçatez e a arrogância própria da maioria desse grupo social no jornal Gay Community News, escrito pelo ativista Michael Swift. E o que está escrito é o seguinte: vamos sodomizar seus filhos, símbolo de sua frágil masculinidade, dos seus sonhos superficiais e mentiras vulgares. Vamos seduzi-los em suas escolas, em suas repúblicas, em seus ginásios, em seus vestiários,
em suas arenas de esportes, em seus seminários, em seus grupos de jovens, nos banheiros de seus cinemas, nos alojamentos de seu exército, nas paradas dos seus caminhões, em todos os seus clubes masculinos, em todas as suas sessões plenárias, em todos os lugares onde homens estejam juntos com outros homens. Seus filhos se tornarão nossos subordinados e farão tudo o que dissermos, serão remodelados à nossa imagem. Eles suplicarão por nós e nos adorarão. Aqui, grifo do autor. Então veja que quando eu, por exemplo, eu estava lendo esse trechinho que eu acabei de falar para vocês, a gente está falando sobre sutileza. O que é uma sutileza? Sutileza é algo que vem de mansinho, algo que chega assim, né? Que parece, que não dá a entender que é aquilo, né? Só que quando eu estava lendo esse trecho, pessoal, é como se você pensasse aqui, uau, isso de sutileza não tem nada, né? É um verdadeiro ataque, é uma verdadeira declaração de, olha o que nós vamos fazer, né? Isso não pode ser normal, né? Porque quando a palavra de Deus e quando a gente mesmo reconhece que a família, ela é a célula máter da sociedade, e a gente vê essa família sendo bombardeada, destruída, destroçada, o que acontece é que é um verdadeiro ataque ao próprio Deus, porque a gente acabou de ver que quem criou a família foi Deus. Então, quando o inimigo vem a ponto de destruir, de desmantelar a família, é como se fosse um ataque direcionado a Deus. Então é nesse sentido que nós estamos, que nós precisamos enxergar. A gente precisa proteger a família. Nós que conhecemos o Senhor, nós que conhecemos a palavra, nós precisamos pensar, no cuidado, no maior cuidado que a gente precisa ter com a nossa família. Porque o inimigo, ele não dorme. E ele está justamente, como diz lá em 1 Pedro 5,7, à espreita, à espera de quem possa tragar. Né? 1 Pedro 5,7 e 8. Porque a gente tem que realmente confiar no Senhor, nossas ansiedades, nossas preocupações, porque, claro, a nossa mente fica preocupada, a nossa mente, o que está acontecendo? Né? Eu acho que não tem um que não fique, com a mão na cabeça pensando o que está acontecendo. Né? Como essas ideologias têm entrado, como tem abraçado tanta gente, os que não conhecem a Deus e os que conhecem a Deus também, que começam a acreditar sutilmente, não é tão mal assim, eu acho que, isso é amor, vamos aceitar. Gente, é aí que entra, é aí que mora o perigo, é assim que a gente tem que, não, tem coisa errada aí. Agora, sempre coloco para você aqui, a gente precisa odiar o pecado, mas amar o pecador. E às vezes a gente quer colocar tudo no mesmo cesto. Não amo o pecado e não amo o pecador. E é aí que a gente peca, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Bom, pessoal, a sinopse que eu coloquei aqui do primeiro é: a família é uma instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. A dinâmica que eu pensei, que é difícil você rasgar, né? Você separar um casal, um homem e uma mulher, uma história, e eles sendo uma carne, uma única carne, como diz a Bíblia, é muito difícil que não haja dor, que não haja sofrimento, que não haja marcas, né, cicatrizes, em todos os sentidos. Então, tem uma dinâmica aqui, que é uma dinâmica que é justamente que fala dos papéis, né, de papel mesmo aí, que representando a família. Então, eu vou deixar aqui para você assistir, porque eu acho que vale muito a pena. Você pode fazer ela aí na sua escola bíblica. Você pode fazer, inclusive, somente ela, tá? A sugestão que eu te dou, faz toda a sua lição, toda a EBD, e somente ao final, quando a gente está falando aqui sobre casamento e você já expôs toda a sua lição, ao final você realiza essa dinâmica, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, hein? A gente vai para o nossa segunda lição, que é Fundamentos da Família Cristã. O casamento monogâmico e heterossexual e o casamento indissolúvel e confessional. Bem, pessoal, aqui nesse segundo tópico eu destaquei aqui que a monogamia é a forma de união prevista no plano original de Deus para o casamento e para a formação da família,
conforme Gênesis 2:24. Essa é a síntese do pensamento de Deus acerca do casamento monogâmico. Deixará o varão os seus pais e apegar-se-á à sua mulher para se unirem sexualmente, uma só carne. Só que, como eu já falei, muita gente, né, ideologicamente, começa a pensar, se não já bastasse, né, pessoal, que é tão difícil você já estar com aquela pessoa, imagina com 2, 3, 4, né? É um absurdo. Inclusive, eu assisti a esse programa Um Marido e 4 Esposas, e mais, porque eu acho assim que a gente, se assiste certos programas, a gente tem que estar sempre assistindo do ponto de vista, né, vendo do ponto de vista espírito social, claro, né, porque você quer ver como que é essa dinâmica, embora se é um programa de TV, claro que você sempre está com a sua pulga atrás da orelha, né, mas você sempre vê, porque as pessoas não conseguem esconder o que elas são. Em algum dado momento sempre vai explodir, sempre vai mostrar aquilo que elas são, como de fato é, a partir de entrevistas, a partir daquilo que você consegue enxergar, né? Então, eu sempre que vejo esses programas assim, eu vejo com essa mentalidade crítica, sempre fazendo uma comparação entre o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus fala e aquilo que o ser humano tem vivido, buscado, e qual o tamanho da felicidade, da paz que essa pessoa passa, né? Vivendo ideologias que não são ensinos de Deus, não são ensinos que estão na palavra de Deus. E você sempre vê ali o conflito. E claro, você pode perguntar, mas como pode, Sandra, se tantos conflitos também acontecem naquilo que já é ideia de casamento, de família para Deus, né? Um homem, uma mulher e filhos. Há muitos casamentos que a gente não vê uma verdadeira paz. Aí eu te respondo, quantos verdadeiramente estão vivendo como realmente Deus deseja? Será que essas pessoas que estão vivendo como a família que Deus abençoa, que Deus deseja, que Deus espera, será que essas pessoas estão vivendo apenas de aparência, mas não acreditando naquilo que fazem? Porque aí é que está o problema. As pessoas, às vezes, quando a gente fala que precisa ter muito cuidado para não confundir aquilo que Deus quer com aquilo que a sociedade, aquilo que o mundo tem imposto, aquilo que o próprio inimigo que está por trás dessa sociedade, desse governo, tem colocado. Então, muitas vezes, se você vê um casamento que está destroçado, é porque às vezes você não vê lá atrás, você não vê o que está atrás da porta. O que esse casal está vivendo entre 4 paredes e o que está na porta atrás, dentro do coração de cada um. Muitos não querem estar dentro de um relacionamento. Muitos querem viver o que o mundo oferece. Então, vocês lembram de Ló e da mulher de Ló? Eles estavam vivendo uma sociedade completamente pecaminosa. Poderia estar Ló e a sua mulher vivendo muito bem, saindo daquela situação como Deus permitiu. Mas acontece que, embora fosse um casamento, embora estivessem juntos, embora Ló fosse um homem com um coração segundo, né, Deus, Deus estava, se sentia agradável em relação a Ló. Tanto que Ló saiu dessa cidade com algumas ressalvas, né? Ló e a família não poderia olhar para trás. E o que significa esse olhar para trás? Será que esse olhar para trás não é justamente o que é que você tem visto? Você tem se agradado daquilo que o mundo tem colocado, daquilo que o mundo tem oferecido? Então a gente precisa parar e pensar e ser verdadeiro comigo e com Deus. Porque enquanto a mulher de Ló, né, que estava ali dentro daquela casa, naquela família, mas estava ali com o ouvido na parede ou com a cara na janela, porque estava se agradando daquilo que via. Tanto que quando se diz para não olhar para trás, por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela olhou para trás, porque ela desobedeceu. E é por isso, meus queridos, que muitos casamentos não têm dado certo. Por isso que muitos casamentos não seguem adiante. Porque não estão obedecendo àquilo que Deus deseja para cada uma daquelas pessoas. Aquelas pessoas não estão tendo intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com o Senhor, você sabe muito bem o que Deus quer para a sua vida. E você
Rasga seu coração para buscar, para fazer o possível e o impossível para estarem juntos. Os dois. Não é somente um. Os dois precisam estar nisso. Porque o que a Bíblia fala de casamento? Já não são mais dois, mais um. Agora, o problema todo é você quer e o outro não. Aí fica difícil. Porque como andaram dois juntos se não estiverem de acordo? Não é o que a palavra de Deus diz? Então, a gente precisa, pensar muito, ponderar muito. E como eu sempre digo, tem um livro que se chama Que o Divórcio Começa no Namoro. Eu achei muito interessante esse título, porque é justamente isso. Não entre num casamento se você, mulher, se você, homem, não estiver convicto do que você quer, e não só do que você quer, mas do que o outro quer. Porque você tem que saber, eu quero me casar, e eu tenho que estar com uma pessoa, eu quero me casar. Eu não posso estar com uma pessoa que pense, se não der certo eu divorcio. Claro que eu quero casar, mas se não der certo. Então vocês precisam ser muito sinceros, muito verdadeiros, porque do contrário, vocês vão sofrer e fazer os outros sofrerem por um divórcio e ainda desagradarem a Deus e ainda estarem totalmente afastados da vontade de Deus para a vida de vocês. Bem, aqui uma coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês, quando a gente fala de casamento e fala sobre monogamia, a palavra monogamia, ela vem de dois vocábulos gregos, monos, que é único, gamia, que é casamento, ou seja, um único homem para uma única mulher, né? Essa é a ideia. Monogamia é a forma de união prevista no plano original de Deus para o casamento e para a formação da mulher. Então, quando a gente fala, quando a gente fala que o casamento ele é monogâmico, ele é indissolúvel e ele é heterossexual. Sim, é um homem e uma mulher. E não dois homens ou duas mulheres. Eu não gosto nem de falar muito a esse respeito, porque a gente já sabe, que da mesma forma que é a questão do adultério, não é previsto por Deus, e a gente já sabe disso. A questão da monogamia, por mais que se fale sobre poligamia quando no Velho Testamento, que é muito, porque muita gente fala, muita gente, inclusive já falaram muito comigo, não, porque a Bíblia, aí sim fala da Bíblia como uma, a Bíblia é uma, mas existe o Velho Testamento e existe o Novo Testamento, e esse nome Novo Testamento não está aí por acaso, claro, antes o Filho de Deus não teria vindo, Jesus não tinha vindo ainda. Esse é o Novo Testamento. Jesus, ele vê tudo com novos olhos. Jesus, ele vem para dar outra forma, Ele vem para mostrar uma nova visão. Então, a gente observa aí a maneira como a mulher era vista no Velho Testamento. E a gente observa também a maneira como Jesus passou a olhar a mulher. O salto que deu a mulher, que é justamente esse tempo que nós estamos vivendo. Porque Jesus esteve aqui há 2022 anos, Jesus esteve aqui e ele mudou completamente, mas não mudou em nada para pior, mudou para melhor, mudou essa visão do respeito, do amor, da aceitação, da valorização, de como nós precisamos valorizar o outro, Então, a gente precisa ter esse mesmo olhar. Então, quando a palavra de Deus diz, sobre todos a importância, todos esses pontos, Jesus também fala, a Bíblia também fala sobre a questão da heterossexualidade, de ser um casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o plano de Deus. Antes, quando havia um homem para muitas mulheres, era algo que Deus tolerava. Deus, ele não tolera mais isso. A gente pode pensar assim que nós estamos é uma outra oportunidade que está sendo dada ao homem e ele precisa agarrar essa oportunidade, ele precisa agarrar esse momento, ele precisa valorizar isso que a palavra do Senhor nos ensina, nos diz, nos mostra. A palavra de Deus, ela afirma muito energicamente, com muita força a respeito do ser contrário à homossexualidade, ao adultério. E se você for observar em Romanos 1, você vai observar, você vai ver como Deus, ele trata, veja que a gente está no Novo Testamento, no livro de Romanos, e Deus, ele mostra aqui a indignação, o repúdio a essa
essa ação, né? Porque não é algo que Deus abraça, como muitos que a gente ouve falar. E hoje a gente ouve falar do orgulho gay, né? E eu não sei, mas o que você precisa entender é que se você em algum momento vive, está pensando em algo desse tipo, Deus ama você. Deus ama você. A palavra de Deus fala sempre a questão da importância da fé. Às vezes a gente tem certas situações, né, certas vivências, certas dificuldades, certos desejos, certas vontades, e que às vezes a gente não coloca a fé que a gente necessita exercitar. Às vezes a gente é tomado por medo, às vezes a gente começa a não enxergar Deus nessa equação, mas quando você enxerga Deus na equação da sua vida, tudo aquilo que parecia ser impossível é possível, porque tudo que você faz que não é por fé é pecado. Então, se você tem algo na sua vida que mesmo que a palavra de Deus diga não faça isso, isso está errado, isso é pecado, não vá pela voz que você tem ouvido do mundo, da sociedade, do governo. Não vá por essa voz, vá pela voz de Deus. Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que ter fé que Deus tem o melhor para a sua vida. Em tudo, seja qual for a situação que você está vivendo, não vá pelo que o mundo coloca, que você sabe que é pecado, que é erro e que não é a vontade de Deus, mas que o mundo diz que não. O mundo diz que é aceitável. Que não, Deus aceita. Mentira. O que Deus aceita está na palavra dele. Então escute essa voz. Deus, ele vai honrar você. Deus, ele vai dar forças a você. Deus vai fazer o melhor na sua vida. Então, pela fé, diga não ao pecado e siga adiante, porque você vai ver maravilhas que Deus fará na sua vida. Amém? Outra coisa que eu destaquei aqui está em já não são mais dois. A expressão uma só carne indica a união total de duas personalidades à vista de Deus. Mas talvez implique também numa verdade metafísica, isto é, que a personalidade humana não se completa enquanto não houver macho e fêmea ou polos positivo e negativo. Que é justamente, né, um pouco disso que eu estou falando aqui. Às vezes as pessoas pensam que é algo que já está completo, né? Um homem como um homem, uma mulher como uma mulher, né? Homem com duas mulheres e vice-versa, enfim, vários formatos. Não é assim. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então, como eu falo para você, pela fé, abrace aquilo que a palavra de Deus diz. Aqui a nossa sinopse é monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Para essa segunda atividade, pessoal, o que você vai fazer, professor, é justamente fazer com que a sua turma traga à mente o que vocês enxergam daquilo que é colocado, que tem sido colocado como ideologias, através de anúncios, através de novelas, através de programas, através de músicas. Dá um minuto, tá? Você fala isso, dá um minuto para eles. O que é que vem à mente de vocês? O que é que vocês têm conseguido enxergar? Isso é muito importante porque é sinal que eles estão atentos, que eles estão com os olhos dele bem abertos para conseguir enxergar. Porque, olha, é muito problemático se você fizer esse exercício e a sua turma não lembro nada, não vejo nada. Não, como? Quando? Entende? Então a gente sabe que a televisão, que anúncios estão assim, sabe? Como se fosse algo muito forte falando a respeito de ataques da família. Eu tenho certeza que sua turma vai falar e lembrar muita coisa em todos os sentidos. E aí, pessoal, a gente vai para nosso terceiro tema, que é a sutileza da nova configuração familiar. Casamento entre pessoas do mesmo sexo e sexualidade não binária. Vamos ver o que é isso, né? A autoridade das autoridades possui limites. O Estado não pode ser absolutista divinizado. Deve ser laico e jamais interferir no foro íntimo das pessoas para escravizar as consciências. A autoridade do Estado é delegada e não uma autoridade absoluta. Então, pessoal, veja que interessante. A união
estável homoafetiva, ela foi reconhecida em 2011. Então eu destaquei aqui no trecho, né, da lição, que eu achei muito interessante, que diz, olha, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, então o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia aos cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vocês percebem aí a sutileza, né? Primeiro, uma união estável já era permitido. Agora é permitido também o casamento e essa conversão da união estável para um casamento. E então, o que a gente pode perceber daqui? A gente pode perceber que a gente luta contra o inimigo, né? E a gente não pode estar alheio a isso e nem cegos a essa verdade. Parece tudo muito bonito, até porque a gente ama as pessoas, a gente gosta das pessoas. As pessoas são, né, pessoas. Simplesmente o que acontece são as atitudes. É como Deus, quando você pega a Bíblia e você lê a Bíblia, Deus, Ele ama aquelas pessoas, Ele ama as pessoas. Mas as suas atitudes pecaminosas de dar as costas para o Criador é que é o problema. Então, às vezes, a gente começa a não saber distinguir o que é certo e o que não é. O que é aceitável, o que não é aceitável aos olhos de Deus. Porque a gente precisa caminhar justamente pautado naquilo que a palavra de Deus ensina. E isso é inegociável, né? Então, o que a gente percebe é que cada vez mais o homem, ele vem sendo servo, obediente àquilo que o nosso inimigo, aquilo que o diabo tem colocado, né? Porque a luta não é contra a carne e o sangue, e é uma luta, né, de Deus, aquilo que é o desejo de Deus e aquilo que é essa luta espiritual que nós temos. Então a gente precisa saber fazer esse diferencial, né? Porque cada vez parece que o homem, o inimigo, ele vem ganhando terreno. É uma coisa tão sutil e a gente precisa estar com os olhos abertos para que a gente também não acabe abraçando aquilo que é pecaminoso aos olhos de Deus. Não achar tudo muito comum, tudo muito certo, tudo maravilhoso, porque não é, gente. Pecado é pecado e precisa vestir a roupa de pecado. Agora, eu queria falar com vocês sobre essa questão do não gênero, né? Então, veja o que acontece. Uma pessoa não binária, o que é isso? É aquela pessoa que, mesmo sendo, por exemplo, o meu gênero feminino, eu sou mulher. Então, essa pessoa não binária, ela se vê como nenhuma coisa nem outra. Ela pode ser mulher como ela pode ser homem. Então, a ideia é essa, né? E aí eu destaquei aqui, olha. Nesse caso seria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Eles reconhecem esse termo como se fosse eles utilizam a palavra guarda-chuva. Guarda-chuva porque, né, é como se várias entidades estivessem dentro de uma. Então, a ideia é essa. E aí, olha, eu destaquei aqui que pessoas não binárias podem classificar a sua identidade de gênero de várias maneiras, entre as quais, aí a gente tem aqui uma listinha, que é agênero, que é a ausência total de gênero, são o neutróis, que é a identidade de gênero neutra, bigênero, que é a identidade de gênero dupla ou ambígua, poligênero, que é uma identidade de gênero plural ou múltipla, gênero fluido, que é a identidade de gênero fluida, intergênero, identidade de gênero identificada como interligada a uma variação intersexo, demigênero, identidade de gênero parcial, trigênero, identidade de gênero tripla e pangênero, identidade de gênero Na verdade, a gente vê aí, às vezes, que
como as coisas estão caminhando. E a gente sempre fala, né? Olha, realmente é final de mundo, né? E sempre, eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão aí quando você vê algo muito assim, né? Mas é isso, pessoal. Às vezes a gente dorme, né? Às vezes a gente para de enxergar, a gente só enxerga aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas a gente tem que ver o lado espiritual. As coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda e a gente precisa se posicionar, a gente precisa saber de que lado a gente está, a gente precisa abraçar um lado, a gente precisa abraçar o lado de Deus, o lado da palavra do Senhor, aquilo que a palavra ensina. Isso aqui é o absurdo dos absurdos, né? Mas a gente precisa ver também com amor as pessoas estão cegas, as pessoas não conhecem, como a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala das pessoas que são cristãs, das pessoas que começaram a andar com Cristo, ela disse: outrora vocês andavam em trevas, eu andava em trevas, você andava em trevas. E se o Senhor não tivesse te resgatado? E o que foi que fez você estar do lado de cá? A graça de Deus, o amor de Deus, a maneira como Deus te abraçou, o perdão de Deus. A gente precisa olhar essas pessoas com amor, com graça. A gente precisa ser essa pessoa que fala daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque o que acontece é como se houvesse um vazio no coração das pessoas e elas precisam preencher esse vazio com alguma ideologia, com alguma crença. E é isso que as pessoas, estão fazendo. Aquilo que são elas. Uma vasilha, né? Alguém que está vazio. Porque Deus não está aí, porque é Deus quem nos enche. Então essas pessoas, elas precisam, como a gente falou no princípio, né? Ideologia, quero uma para viver. E essas pessoas estão assim, elas não estão vivendo. Porque a vida está em Deus. E se essa vida não está aí, é porque elas estão mortas. E elas precisam acreditar de alguma maneira que a vida precisa vir até elas, só que elas não sabem que a vida é Jesus Cristo. Como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É essa vida que a gente precisa apresentar para essas pessoas. E aí a gente vai para a nossa sinopse, que é a nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento. Normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Essas pessoas precisam da nossa oração, do nosso amor, né? Do nosso testemunho. Quanto mais a igreja, quanto mais você e eu nos aproximamos de Deus, quanto mais a gente ama o Senhor, quanto mais a gente desenvolve intimidade com Deus, mais a gente vai conseguir enxergar o outro com empatia, com amor, com respeito, né? Abraçar essas pessoas, se você tem intimidade com Deus, você vai ter vida. E se você tem vida, claro, as pessoas vão querer saber que vida é essa. Que vida é essa que faz com que você seja pleno, que você seja completo? É a vida de Deus, é o amor de Deus. Amém? Agora, nosso último tópico é princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais e o papel da igreja. Esse último ponto é muito interessante, né? Porque fala da igreja, da família. E é interessante quando nós observamos, por exemplo, quando o povo de Israel ia para uma outra comunidade, digamos, né? Estavam ali no Egito, estavam ali em alguma região em que eram pessoas que não conheciam a Deus. Mas os israelitas, sim, eles eram conhecidos como o povo de Deus, o Deus único, invisível, poderoso. E então, o que Deus falava é que eles tivessem cuidado com os costumes, com aquilo que era a crença daquele povo, que eles não se misturassem. E quanto mais tivessem eles a pureza daquilo que era o ensino de Deus, então eles viveriam em paz, viveriam bem com Deus, o pecado, né, o castigo não chegaria até eles, ou seja, eles estariam super de boa, né, como se diz por aí. Então, essa é a visão. A gente tem que saber o que é, ou a maneira como o mundo está vivendo, e lembrar, o mundo não conhece a Deus. Uma outra coisa muito importante que eu quero destacar aqui, pessoal, em relação à família, é que você, que é cristão ou cristã, mas está casado com alguém que não é, e é muito difícil certos relacionamentos em que há
essa mescla, né? Esse casamento misto, né? Porque você se casou, depois você conheceu o Senhor. Ou você, sendo cristão, já conhecia o Senhor, mas quis, tipo, não, essa pessoa é assim, não conhece o Senhor, mas essa pessoa ama. Enfim, às vezes passa essas coisas, né? Mas o que eu quero te dizer é que você tenha na sua mente, já que foi uma opção, foi uma escolha sua e você agora está vivendo dessa maneira, que você, se tiver num momento difícil, né, em que você pense, poxa, essa pessoa age assim, me trata assim, fala essas coisas, enfim, você sabe o que você vive nesse casamento, nesse relacionamento. Eu quero que você tenha na sua mente muito claro que não é essa pessoa. Não veja essa pessoa como seu inimigo. Veja essa pessoa como alguém que ainda não conhece a Deus. Veja essa pessoa como alguém que você tem que sim orar por ela. Colocar ela na presença de Deus. Para que o Senhor, de uma forma que você não sabe como, esteja trabalhando através de você e através de outras maneiras na vida dessa pessoa. A ponto de que em algum momento ela venha a aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então não fique triste, não fique desanimado, desanimada, não se arrependa, porque, sabe, agora não cabe mais arrependimento. Agora você está num casamento, você agora tem uma família. Agora o que você precisa é pedir sabedoria a Deus, sim, para saber como levar essa relação, como você poder ser a carta viva de Deus no seu casamento, no seu matrimônio, na sua casa, na sua família. É isso que você precisa fazer. E, como eu já disse aqui, confiar. Confiar. Seja o que seja, o tempo que seja, Deus está trabalhando. E nada é para sempre. Como diz minha mãe, nada é para sempre. Então, olha, paciência, fé e segue. Segue de cabeça erguida, seja você homem, você mulher, não sei. Segue de cabeça erguida, que Deus, ele está vendo você, ele está vendo seu coração, ele está vendo as suas atitudes. Amém? Eu destaquei aqui a primeira coisa, que todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Ou seja, isso tem um pouquinho a ver com isso que eu acabei de falar, né? De como era aquilo que Deus esperava para os israelitas, né? Para o povo judeu, quando chegavam a uma comunidade que não era a sua comunidade, né? Como Deus sempre dizia, para que eles não se misturassem, né? A gente vê isso muito no Velho Testamento. Então é muito importante, por quê? Porque os pais, eles precisam saber que eles são exemplos para seus filhos. Se você tem um bom exemplo dentro da sua casa, se você ama a Deus, se não é somente a igreja, mas que a igreja seja, ou a sua família, seja a extensão do outro. Que não haja uma separação. Aqui em casa nós fazemos tudo, nem se alguém visse, nem diria que somos cristãos. Não pode ser assim. É que os seus filhos precisam ver que um é a extensão do outro, com amor. Com amor. Por quê? Porque existem igrejas maravilhosas, igrejas que são verdadeiras bênçãos, preciosidades aos olhos de Deus, mas eu te digo, existem igrejas que é um verdadeiro desastre. É isso mesmo. Que não é uma igreja que ensina com amor, que trabalha com amor, que ama uns aos outros. E eu não estou dizendo isso por maldade, por nada, é porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso, né? No Novo Testamento existia, né? E tem as cartas do apóstolo Paulo, quando ele manda lá para as igrejas. E a gente vê o tipo de igreja, né? Igrejas e igrejas. Então a gente precisa ter a sabedoria de saber, essa igreja que eu estou é uma igreja que ensina a palavra de Deus. E quando eu digo amor, eu não digo que é aquela igreja, nem que é legalista, sabe? Que está esmurrando aí os seus membros, não faça, não pode, tal, e que está ali vigiando você o tempo todo e olhando você nas redes sociais, o que você faz, o que você não faz. Ninguém precisa saber disso. Você precisa ser um cristão em que o seu auditório não são as pessoas que estão ao redor, mas Deus.
É assim que a gente vive. Não é porque eu tô com pessoas, então eu preciso mostrar a santidade. Não. Eu estou sozinha e eu preciso mostrar a santidade, porque Deus é o meu auditório. Deus, Ele me vê. Deus, Ele te vê onde você está. Deus, Ele te vê aqui. Inclusive, se você está dentro de uma igreja, você pode estar dentro de uma igreja com pensamentos horríveis. Deus, Ele te vê aqui. Lá em Salmo 139, Deus diz o quê? Ainda uma palavra não saiu da sua boca. E eu já sei o que você vai dizer. Então, a gente precisa ser esse tipo de pessoa. E a igreja, ela não é boa porque ela é permissiva, porque ela deixa você fazer tudo, né, que você quer. Não é isso. A igreja boa é uma igreja que é equilibrada. É uma igreja que te respeita. É uma igreja que respeita o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. É uma igreja que não te julga, porque em algum momento você não estava ali naquele culto de domingo ou aquele culto de oração. Ela não julga você. É uma igreja que sabe que você está aí porque você ama a Deus. Você não tem que provar nada a ninguém. Você não tem que provar que você tem intimidade com o Senhor, porque você está nela de domingo a domingo. Faça sol ou chova. Não, você não precisa. Uma igreja que faz isso, que você tem que estar ali, que você tem que provar, que você tem que chamar, que você tem que sabe, como digo, ou seja, tem que justificar porque não foi, deixou de ir. Não, isso aí não é uma igreja equilibrada, isso não é uma igreja para você. A igreja para você é a igreja que ama a Deus e que ama você e que te respeita e que sabe muito bem saber que Deus, Ele trabalha na sua vida, Ele está trabalhando na sua vida. Essa é a igreja. Então, pessoal, claro, né? Como pais, é isso que vocês precisam ser. Íntegros, verdadeiros. Os seus filhos vão saber o que é um relacionamento com Deus, né? E claro, aqui eu destaquei, né? Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade, né? Ou seja, uma igreja que não é uma boa igreja vai acabar destruindo você e a sua família. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Ou seja, é como eu disse, é um completando o outro. E a gente tem que ser o máximo sincero e verdadeiro com Deus. É assim que a gente precisa caminhar. É assim que a gente precisa ser. Confiar que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que Deus é Deus íntimo, é Deus que trata com cada um, é Deus que ensina. E a gente tem que ficar, sabe, olha, Senhor, eu sempre lembro daqueles dois homens, né, que estavam na presença de Deus, uma parábola que Jesus contou. Um orava, né, olhando para o céu e batendo e dizendo, olha, eu não sou igual a esse. E o outro abaixava a cabeça, né, e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não olhava para os outros, ele olhava para ele. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que pensar que nós somos, sabe, necessitamos da misericórdia, necessitamos da graça. Se cada um pensa assim, cada um vai estar para o outro, para ajudar, para abençoar, para somar, para agregar. Eu preciso estar com meu irmão e ser um com ele. Eu não estou aí para julgar nem para apontar. Quando eu aponto e julgo, é porque é como se eu não estivesse sendo sincero com Deus. Quando eu sou legalista, eu não estou tendo vida com Deus. Eu tenho vida com Deus quando eu olho para mim. Para mim. Eu vejo o meu erro, o meu defeito e peço, Deus, tem misericórdia de mim. Olha quantos erros, olha quantas falhas. Eu necessito do Senhor na minha vida. É assim que cada um de nós precisamos agir, ver, fazer, buscar essa intimidade com Deus. Que você tenha entendido o conteúdo que eu coloquei aqui, o que eu falei, né? Que Deus possa falar poderosamente à sua vida, ao seu coração. Sabe? A gente precisa parar de julgar o outro. A gente precisa parar de pensar, né? De ser legalista, de pensar que aquilo que é para mim tem que ser para o outro. Deus, Ele age de formas diferentes com cada pessoa, para que cada pessoa possa crescer, para que cada pessoa seja única como nós somos únicos, como você é único.
É assim que Deus trabalha com cada um de nós. Não julgando, não apontando, mas respeitando. E aí a nossa sinopse, os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Para a dinâmica, pessoal, eu coloquei assim que seria interessante, professor, você fazer algumas perguntas a respeito das experiências com culto doméstico e até para saber se a sua turma realiza, né? Se tem, além da igreja, vocês têm conseguido estar juntos, fazer um momento de oração. Quando? Durante a semana? Quando vocês conseguem estar reunidos? Quando vocês conseguem realizar isso? Porque eu sei que não é fácil. Por quê? Porque é tanto ativismo na igreja, domingo a domingo tem atividade. Atividade. Quando não é com você, é com um membro da família e outro. É complicado, né? Por isso que eu digo, tem que se respeitar, tem que se viver livre, sem amarras. Tem que, às vezes, dizer não para algumas atividades, inclusive a própria igreja, né? Porque a família é importante. Como que a família tem tempo para estarem juntos se a cada dia da semana parece que tem, sabe, tem que ter um membro da família, todos, em cada momento da semana tem que estar na igreja. Então você nunca consegue ter as 5 pessoas da família, né? Porque, digamos, segunda é para os homens, terça é para as mulheres, quarta é para as crianças, quinta é para os adolescentes, sexta é para os jovens, sábado é círculo de oração, domingo é culto. Ou seja, quando foi que sobrou? Quando foi que teve um dia livre para todo mundo? Às vezes acontece isso, hein? Então a gente precisa estar atento. E, para concluir, a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. E isso é tão real que eu estava vendo no Instagram, não sei se você já assistiu, como se fosse a esposa chamando a amante por telefone, falando e agradecendo a ela, né? Olha que maravilha, porque meu marido está ficando tanto tempo com você e ele me dá tanto dinheiro, porque como se fosse um sentimento de culpa, então ele acaba, né, dando mais dinheiro à mulher para poder tapar aquele buraco. Por quê? Porque ele estava com uma amante. Isso é o que eu digo para você quando eu falei. Quais são os anúncios? Quais são as propagandas? O que que você tem visto? Qual é? Porque às vezes alguém pode ouvir, assistir e dizer, que interessante, hein? Não tinha parado para pensar nisso. Isso é sério, hein? Olha só, pessoal, muito sério. E a gente que tem essa visão tem que falar, olha, isso está errado, hein? Ó, a palavra de Deus, isso aí, olha a ideologia, olha a sutileza, olha como é que vem colocando. Que interessante. Tá, é errado, não pode. Então, pessoal, é isso. Desculpa aí um pouco da minha maneira de falar, mas é isso. Olha, comenta aqui abaixo. Não esquece, eu não pedi, né? Pedi no início, eu peço a você, deixa aí a sua curtida. E manda, vamos crescer, vamos aprender, vamos ensinar, vamos compartilhar o que é bom, né, para as pessoas aí, tá certo? Meu grande abraço para você, o meu muito obrigada a você que está aqui até agora comigo. Até a próxima. Bye, bye. Tchau.